Diego. Boa tarde, pessoal que está acompanhando. Boa tarde. Pessoal, a gente vai estar falando aqui sobre uma tecnologia que chama Test Containers, né? Daí eu estava até trocando uma ideia com o Diego, né? É uma coisa que vem direto de desenvolvimento, mas o próprio Diego comentou que dá para a gente eventualmente tirar proveito disso em infra também, né, Diego? Com certeza, vou trazer esses pontos ali durante a apresentação, né? Aonde ajuda muito o pessoal de infra também essa questão do teste containers. Show. Pessoal, eu vou só pegar aqui, eu vou subir aqui os slides no GitHub, eu já mando o link aqui para vocês daí da nossa apresentação. A ideia é mostrar uns exemplos práticos, eu vou até eu acho que dá tempo, eu acho também que não tende a ser um grande caos. Eu vou converter aqui um dos exemplos aqui na hora, que está bem tranquilo. Na verdade, eu peguei um exemplo que eu já tinha de teste de integração usando o Docker, e a ideia é mostrar que a gente consegue fazer isso aqui com o Test Containers. Alguém já utilizou essa biblioteca, só para a gente saber? Se puderem responder aí para a gente, pessoal. O Bruno falou que nunca, o Mano, Marcelo também não. Pô, ninguém, hein? bom, vão Ou, gostar. ouviram falar, pelo menos? Hum. A Cibele comentou que já usou bem pouco, acho que para estudar. O Felipe falou que já ouviu falar. Show. Bom, pessoal, é uma biblioteca open source, é um projeto aí apoiado e mantido também pela Docker, né? E o que que é legal? Para não, eu vou acabar mostrando os exemplos aqui em .NET, né? Eu até pensei em fazer alguma coisa em Java ou Node, mas é, eu ia fazer algo e nem ia mexer para não correr muito risco, né? Então, pelo menos em .NET, se eu errar, eu consigo buscar aí uma solução mais rápida, mas funciona com .NET, funciona com Node, funciona com Java, Legal. funciona com Python, funciona com Go, funciona com Isso. Rust. Só não fizeram nada para PowerShell e Bash, né, Diego? Mas poderia fazer, né? Poderia fazer também, ia Sim. nos ajudar. Mas qual que é a ideia, pessoal? É vocês verem como que a gente pode criar containers aí rapidamente. A solução é bem fácil e o que me chamou mais atenção no final das contas é que esse projeto, pessoal, ele pode ser utilizado gratuitamente, então não tem questões aí envolvendo licenciamento. Mas você pode eventualmente utilizar o ambiente de testes da Docker. No que esse ambiente de testes da Docker é melhor? Vocês vão reparar quando a gente for subir no Azure DevOps ou de repente no GitHub ou no Jenkins ou no GitLab, que em muitos casos ele vai baixar imagens, se for uma imagem de gigas, vai levar um pouquinho mais de Vai tempo demorar. para subir o container, né? E Uhum. no ambiente da Docker, pelo menos as principais tecnologias, né? Você já tem isso tudo cacheado, então acaba ficando extremamente rápido para fazer as coisas, né? Então, É, no- pessoal, Só desculpa. só para trazer como exemplo, né? Alguns testes que eu fiz aqui, quando a gente roda em outro ambiente, em média, do exemplo que eu estava fazendo, 13 minutos, quando eu rodava dentro do teste Containers Cloud, baixava para 4 a 3 minutos o tempo, né? Então é bem mais rápido esse deploy. Ó, pessoal, o material está no GitHub. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai comentando aí alguns tópicos e a ideia é mostrar também isso rodando na prática, beleza? Deixa eu pegar aqui, vou colocar aqui. Pessoal aí que acessou o GitHub, avisem aí se deu certo, né? Só para a gente saber. Deixa eu ver aqui.
Eu acho que não está aparecendo aqui para mim compartilhar, viu, Aline? Não tá o botãozinho verde ali, do lado do Ah, React. perdão. Nossa, cara. Eu, Que eu também me confundo no Zoom, é, Renato. Esses dias eu perdi ele. Daí alguém eu me acho que falou, "É o mudou, botãozinho verde. Eu mudou um achei. pouco a interface. Não era verde. Não que eu não ache ruim ser verde por causa do meu time, mas Sim. mudou alguma coisa, eu já me confundo. Beleza, pessoal. Então, a nossa apresentação, título, teste containers, turbinando e descomplicando a automação de testes de integração. Mas vocês vão ver aqui que, de repente, até para algum produto que vocês venham a desenvolver, dá para quebrar o galho aqui em algumas questões esse projeto. É, eu sou Renato Groff, atualmente sou Microsoft MVP, Docker Captain, sou arquiteto de soluções e de software. Eu brinco sempre que quando eu tenho problemas sérios de infra, eu apelo para o Diego, né? Porque eu sou arquiteto de soluções, mas mexo mais com aplicações, né? Trabalho aí bastante com DevOps aí também. Comecei a trabalhar na virada dos anos 90 para os anos 2000. Sou autor técnico, palestrante, tá aqui o meu Medium. Vou mandar meu Medium aqui, o LinkedIn, né, pessoal? Quem quiser me adicionar, fiquem à vontade. Diego? Beleza? Então também sou o Diego Matos, né? Também sou Microsoft MVP. Trabalho aqui na Cloud2Go como arquiteto de soluções com foco mais em infraestrutura, Cloud Native. Tenho mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia e atuo aí como community leader, autor técnico, palestrante. Isso aí. Também a Valéria estava aqui agora há pouco, né? Também sou aqui da região metropolitana de Porto Alegre, mais um gaúcho aqui, então, fazendo uma apresentação. Show. Eu mandei meu LinkedIn aí, pessoal. Tem meu blog também no Medium, né? Dentro do possível, eu sempre faço um post das apresentações, mas está o material já no GitHub também, né? Quem quiser acompanhar. Pessoal, tem o nosso Meetup, né, que a gente faz bastante evento, principalmente online, embora o nome seja .NET São Paulo, né, tem eventos não só em São Paulo, mas a maioria dos eventos hoje é online. Então, fica o convite aí para vocês acompanharem. O Meetup é uma plataforma gratuita para eventos, beleza? Muitos desses eventos online, o Diego também participa, principalmente quando é Azure e Infra, né, Diego? Vou lá dar meus pitacos de infra, né? Defender o pessoal de infra, né? Não deixar os dev falar mal de nós. Brincadeira à É, parte. pessoal, o principal canal que a gente faz live é o canal .NET, né? Mas assim, a gente acaba falando às vezes até de outras stacks, né? Dependendo do caso. A gente acaba falando de DevOps lá também, então não fica só em desenvolvimento .NET e C Sharp. Tem um grupo nosso aqui no WhatsApp, um grupo de divulgação. Vou mandar o link aí para vocês também. Os eventos que estão rolando, a gente normalmente pega e acaba postando aqui. Beleza? Que mais que a gente vai ter aqui? Deixa eu pegar aqui. A gente vai ter aqui também canal .NET e os materiais aí da apresentação. Quem puder dar um start aí, pessoal, vou mandar o link de novo. O conteúdo é gratuito, então isso ajuda que chegue a mais pessoas e acaba aí até ajudando no engajamento. Se puderem dar uma forcinha aí, dar um start, me seguirem no GitHub também, eu estou sempre postando conteúdos gratuitos lá, beleza? Que mais que a gente vai ter aqui, pessoal? A apresentação, né? A ideia é falar um pouco de testes de integração, dar uma visão geral aí do test containers. Vocês vão encontrar materiais aí, eu já vi até cursos na internet, na Udemy, mas com boa vontade dá para você aprender bem o negócio e aí usar o conhecimento que você tem numa determinada stack. Então não é nada assim que nem Kubernetes, que é um ecossistema gigantesco, né? Mas é uma solução aí bem útil, bem interessante para você trabalhar com containers, principalmente quando você está fazendo uma prova de conceito, desenvolvendo uma solução. Beleza? O que que é um teste de integração, né?
Normalmente você vai validar uma aplicação ou algum módulo, alguma funcionalidade dessa aplicação. E aí já vem o papel do pessoal de infra. Em muitos casos é comum que se monte um ambiente para Separado. simular o que você vai ter em produção. Não com a mesma capacidade, mas com o mesmo trabalho e às vezes passando a mesma raiva de quando dá um problema, né, Diego? Isso aí, então, a gente sabe, né, quando a gente vai montar um teste de integração, então a aplicação que está sendo desenvolvida vai conectar um banco de dados, vai conectar algum recurso de cache, a gente tem que provisionar todos esses recursos, fazer a configuração deles e deixar preparado o mais próximo do ambiente de produção para que esses testes executem da maneira correta, né? Então, imagina a configuração de um Microsoft SQL Server. Então, fazer toda a configuração dele e deixar ele pronto. Então, isso nos toma bastante tempo, né? Sim. Outro ponto aí, pessoal, importante, vai ter bastante coisa de configuração, né? Não é só de configuração de serviços de apoio, não é só aplicação. Você vai ter que subir instância de servidor de banco de dados, criar bancos de dados, usar mensageria ou eventos. Então, talvez você use o RabbitMQ, você use o Kafka para eventos, você usa de repente o Service Bus do Azure, que tem emulador hoje em dia, né? Depois de, depois de 15 anos, né, Diego? Soltaram o emulador finalmente, né? Enfim, cache aí usando Redis. Redis não costuma ser barato na nuvem, né, É. Diego? Mais esse ponto. Então tem tudo isso para ser considerado, né? Essa parte de dependências aí pode ser um pesadelo, né? Porque você vai tentar configurar alguma coisa, tem um monte de amarração, né? E às vezes acaba que você fica preso aí, não consegue avançar e acaba precisando da ajuda de um profissional de infra, né, Diego? Então, essas dependências, né, interdependências de networking, conexão, etc. Até o segundo ponto ali, né, de configurar rapidamente o ambiente, nem sempre é simples, nem sempre a gente consegue entregar esse ambiente com a mesma velocidade que a gente entregou de produção, tem outros pontos a serem considerados, né? Claro que quando a gente fala da mudança que a gente teve em cloud, né, de trabalhar com infraestrutura como código, né, com IAC, a gente acelerou um pouco ainda desse processo, mas a gente vai mostrar aqui uma opção que é ainda muito mais rápida que a gente trabalhar com uma infraestrutura como código. Porque, claro, quando eu trabalhava com infraestrutura como código, já criei meu ambiente produtivo com aquele código, eu reaproveito ele para subir um ambiente parecido para esses testes. Mas aqui a gente tem ainda uma solução melhor que trabalhar com infraestrutura como código. Show de bola. E assim, como é um tipo de teste complexo, às vezes ele acaba nem sendo executado, né? Principalmente quando envolve muito serviço para se configurar e também se tem dependências externas, né? Acaba sendo ignorado esses testes, né? Sim. E o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter aqui algumas tecnologias que simplificam aí a automação de testes de integração, né? Linux containers, né? Então, muitos desses serviços que você usa em aplicações têm suporte a Linux. Costuma ser bem mais simples você configurar serviços em Linux do que fazer isso num ambiente Windows, fora a grande quantidade de ferramentas que você tem, né? Usar containers fica mais fácil ainda, Mais ainda. Uhum. ferramentas em linha de comando, e daí, se você pegar aí Azure DevOps, GitHub Actions, GitLab, já tem muita coisa que vem pré-montada para agilizar a sua vida, né, Diego? Isso aí. E daí, pessoal, a gente falou aí sobre o Test Containers. O que é o Test Containers? O Test Containers, pessoal, ele é um projeto open source, né? Então, o que vale a pena destacar dele aí é o seguinte: você vai ter bibliotecas aí para múltiplas stacks, né? E você vai conseguir evitar aí o uso de mocks, né?
para algumas coisas, tipo integrações com APIs de terceiro, não tem como evitar isso, né? Mas tem coisa que, putz, é meio chato montar um ambiente aqui. Pô, você consegue montar via container sob demanda quando você precisa, sem quebrar a cara com isso. Então acaba simplificando demais a vida, né, Diego? Isso aí. Até compartilhei um link ali no chat que mostra os diversos módulos que ele possui, né? Que a gente consegue fazer esses testes utilizando o teste containers. Show. E que mais que a gente vai ter aqui, pessoal? É, deixa eu avançar aqui. Se você comparar isso do ponto de vista de infra, usando aí o test containers dentro da sua stack, você vai ter algumas vantagens aí. A primeira é Docker Compose. Docker Compose eu uso bastante, eu acho simples, agiliza a vida, mas às vezes uma coisa que eu já me peguei assim questionando antes de conhecer o Test Containers. Eu prefiro usar o Docker Compose do que criar o container via linha de comando, porque eu deixo scriptado e coloco lá o que eu preciso. Mas às vezes nem é tanta coisa que tem no Docker Compose e você fala, putz, ainda assim eu fui lá, criei um arquivo YAML e subi isso, né? E pensando aí em serviços em nuvem, tal, em muitos casos, mesmo para montar um ambiente de teste, você vai acabar usando infra como código, né, Diego? Isso aí. Então, como eu estava falando anteriormente, né, a gente provisionar esses recursos utilizando a infraestrutura como código. Se eu já tenho desenvolvido isso no meu ambiente produtivo, fica mais simples a configuração, mas se não, eu vou ter a complexidade de trazer para código toda essa minha infra, né, e provisioná-las no momento de teste. E isso é complexo, dependendo do tamanho da infra, os serviços envolvidos, isso pode levar muito tempo para a criação e até atrasando ou colocando um tempo maior dentro dos testes. Então, esse é um dos pontos principais aí, esse tempo de provisionar esse ambiente para fazer essa entrega para os testes, né? Show de bola. E tem outro ponto aí que é a questão de custo, né? Acho que isso daí o Diego vivencia mais que eu, essa parte aí no dia a dia, ele pode até falar mais a respeito. É, exato. Então, eu não tenho a necessidade, por exemplo, de vou provisionar um SQL, vou provisionar um Postgre, um Cosmos DB, que tem um custo mais alto dentro do Azure, principalmente, de outras clouds, né? Então, eu tenho uma. Não preciso ter essa infra tão complexa para executar meus testes, né? Não preciso provisionar tantos recursos, porque eu consigo provisionar isso de uma maneira somente dentro de um container com um custo bem mais em conta. Show de bola. Outro ponto aí importante, pessoal, o que que vai acabar acontecendo aí para gente? Você vai ganhar em produtividade, então aquela questão que eu falei lá, putz, cria o Docker Compose aqui, dá um Docker Compose up, daí você vai e testa, daí você fala, pô, vou liberar esses containers aqui desse ambiente aqui da minha máquina, né? Uma coisa que eu achei sensacional dessa ferramenta é o seguinte: o container ou os containers que você gera, eles vão existir só enquanto a aplicação estiver no ar. Você encerrou a aplicação, claro que às vezes pode dar algum crash na aplicação e não fazer isso corretamente, mas se não acontecer nada muito anormal, você encerrou a aplicação, os containers são encerrados, né, interrompidos e você consegue daí, você consegue não, automaticamente eles são removidos também. Então, usando o Docker Compose, não sei o Diego, eu pelo menos vira e mexe, eu vou fazer a apresentação, eu vejo lá, eu falo, caramba, tem tudo isso Enquanto aqui rodando, né? normal. Daí o que que eu acabo fazendo? Eu paro, né? Falo, beleza, vou parar aqui, deixa excluir tudo que eu subi. Às vezes eu faço umas confusões, né? Mas assim, putz, você tem que lembrar também de excluir as coisas. Então, toda essa parte de subir, remover, a biblioteca já faz isso para você. E para você integrar daí com Azure DevOps, GitHub Actions é muito simples. Ou ou outras soluções aí de automação, né? Até um ponto, né? Quando a gente trabalha com infraestrutura como código, fica mais simples a gente excluir também esses ambientes, mas tem alguns ambientes que, pela complexidade,
esse ambiente de teste fica criado, né? A gente mantém ele criado para poder fazer a execução desses testes. E em alguns momentos, alguns planos podem ser os mais baratos, mas isso vai estar consumindo de certa forma. E tem alguns tipos de recurso que a gente tem planos que já começam num valor mais alto, então aí é uma outra economia de custo, né? Ele é criado, roda por aquele tempo e depois é excluído, diferente de tu provisionar um ambiente e deixar pronto para os testes a qualquer momento, né? Show. E aí, avançando, pessoal, onde que a gente pode utilizar isso? Basicamente, é uma solução aí para teste de integração, né? Então, para quem tem algum QA aí, vocês querem comentar aí no chat, pessoal, mas para a gente saber, sempre tem gente da área de QA. É o tipo de coisa que pode facilitar bastante a vida também da pessoa de QA, né? Então, Que você consegue daí já subir rapidamente algumas coisas e evitar aí maiores dores de cabeça. Beleza? ó, Fernando, Aline. Show. Eu acho que pode ajudar bastante vocês aí, pessoal. Beleza? E o que vai acabar acontecendo? Teste de integração tem uma coisa que QA, eu não sei se os QAs gostam, né? Mas assim, eu acho que para mim parece ser o teste menos chato de se fazer, né? Que são aqueles testes de aceitação que você faz em interfaces gráficas, né, interfaces web. Muita gente usa para isso Selenium e daí acaba trabalhando com Chrome, com Firefox em modo headless, né, sem exibir o browser para fazer o teste. Você tem containers, né, imagens já prontas para isso e fica bastante fácil você configurar isso com test containers, né? E aqui também, pessoal, você vai fazer uma prova de conceito, né? Prova de conceito, normalmente você vai rodar na hora, né? Na maior parte dos casos, às vezes você precisa manter os dados e tal, mas você vai fazer algo pontual, né? E depois disso você fala, beleza, já era. Então, de repente, você está desenvolvendo um projeto aí para um cliente, para um parceiro, você pode montar, né, usando test containers, falar, olha, o negócio aqui é um ambiente volátil, né, efêmero, né, que é um dos termos que se usa bastante para containers, e parou aí de executar, você perde aí as informações, né? E para desenvolvimento também, né? De repente você vai testar alguma coisa rápida lá quando você está criando uma solução, já agiliza a sua vida. O Fernando comentou que usa mais o Cypress, né? Mas Selenium é muito bom também. Eu não sei se o Cypress tem suporte do Test Containers, a gente pode até dar uma olhada aí depois, pessoal. Eu tive que mexer com Cypress recentemente. Opa, acho que tem aqui, pessoal. Montaram É. aqui uma solução aqui para Cypress. Eu acho que eu vou falar até na empresa já. Isso vai ser útil em alguma hora para a gente lá. Mas beleza. Eu mandei aqui, pessoal. Não é um projeto oficial, mas é aquele negócio de comunidade, né? Sempre tem alguém aí ajudando a desenvolver uma solução, né? Pelo que eu vi aqui, ele funciona com Node e com Java. Poderiam ter feito para .NET também, né? Enfim, algum ponto aí, Diego? Não, isso aí, mano. Vamos seguindo. Beleza. Aqui são stacks suportadas. Você vai ter Java, Go, .NET, Node, Python, Rust, Haskell, que é baseado no paradigma funcional. Nem se fala tanto mais em programação funcional hoje em dia. No final da década passada tinha virado uma febre. Ruby, Clojure, o Clojure, se não me engano, é o pessoal do Nubank que utiliza o Clojure e o Elixir, né? Mas enfim, você tem aí essas 10 stacks aí com suporte aí hoje para trabalhar com test containers. Não significa que um módulo é compatível com todas. Vocês vão notar que tem tecnologias que putz, só tem isso aqui para Java ou só para .NET. E tem tecnologias que acabam cobrindo
todas essas stacks. Então, quando você navega lá pelo site, depois a gente mostra aí rapidinho, vocês vão se deparar, né, com esse tipo de coisa. No Pelo, link que eu mandei dos módulos ali, se vê embaixo de cada módulo ali, ele diz a stack que é suportada daquele módulo. Mas show, depois a gente mostra também na tela, né, Renato? sim. O que que você precisa para rodar o Test Containers? Você pode rodar em Windows, Linux ou Mac, você precisa ter aí um ambiente Docker. Se alguém usa o Podman aí, que é uma alternativa open source ao Docker, né? O Docker tem um licenciamento Enterprise, né? Mas se você usa lá o ambiente virtual do Azure DevOps, por exemplo, já está embutido isso no valor que você paga, né, Diego? Isso aí, já tem o valor Acho que incluído. a única questão que seria você, num ambiente que você tem seus próprios agents, aí pode incidir aí alguma questão de licenciamento, né? Aí. Beleza? Mas enfim, se você roda containers, dá para trabalhar bem. Eu gosto de trabalhar bastante com o Docker Desktop, pessoal, como uso Windows, então dá para acompanhar. Claro, o Docker Desktop ele está rodando em cima do WSL, né, do Windows Subsystem for Linux. Você está em Linux, é só instalar o Docker Community Edition e ser feliz. E no Mac é o Docker. Você tem Mac, né, Diego? Não, os Windows. Os Ah, Windows. É o restante do pessoal que faz eventos com a gente, todo mundo usa Mac. Acho que é Não. só eu e você mesmo. É Windows. Mas enfim, você pode utilizar o Docker Desktop no Mac. E daí o Fernando comentou, Docker no Linux é muito mais eficiente para Com mexer. certeza. É, tanto Inclu que se você vai trabalhar com container em produção, é ambiente Linux, né, Linux. Diego? Aqui é só para simulação, testes, etc. Inclusive, agora, pouco antes de começar, que eu tive que derrubar o meu Docker desktop, que ele estava destruindo minha máquina aqui. Abri o Zoom, ele estava consumindo todos os recursos da minha máquina. No Linux ele flui bem melhor. Então, quando a gente Sim, quer rodar em produção, a gente não aconselha utilizar o Windows também. sim. Container Windows também, a não ser que seja um legado imprescindível de se colocar num container, não é algo que você vai investir tempo, né? Tem, investa tempo para trazer para uma tecnologia Linux do que fazer rodar ele no Windows, né? Eu sei que tem gente que a gente conhece que ficaria chateada, mas é a dura realidade, né? Infelizmente, é a realidade. Pessoal, funcionamento. Quando você sobe alguma coisa com test containers, vocês vão reparar que é criado um container baseado numa imagem chamada Test Containers Ryuk. Eu não sei por que esse nome, mas enfim, é esse nome. Eu sei que tem algum motivo lá relacionado lá à imagem Linux, mas enfim, você conhece aí esse nome, Diego? Não conheço também. Mas assim, vai subir esse container, não estranho. Esse container é meio que um gerenciador, né? Então, Uhum. vou criar um container de Redis e SQL Server. Quando parar, esse container vai ser responsável daí por encerrar aqueles containers e matar. Eu tô lá no Docker, no test container e dou um stop num container. Dá para você fazer isso em qualquer ponto de uma aplicação. Quem cuida de parar isso é esse container aqui, pessoal. Beleza? O Marcos Sendek, ele comentou, uso WSL com Ubuntu e Docker aqui funciona bem. Realmente, Então, não, eu estou usando aqui, só espero que a minha máquina não imite a sua, aguente. né, Diego? A minha tá meio problemática aqui. O que que vai acontecer? Assim como a linha de comando Docker, né, pessoal? Putz, vou criar um container, não tem a imagem. Ele baixa isso automaticamente para a gente. Se você não encerrar o container, ou seja, dar um stop, ele vai fazer isso quando a aplicação estiver sendo encerrada e vai remover isso. Pelo menos em .NET, pelo que eu vi, não tem opção para você remover o container via chamada na biblioteca, mas você pode aí eventualmente aí dar o stop, né? Se precisar subir um novo container,
você sobe isso aí normalmente, beleza? Aqui algumas boas práticas, né? Evitar o uso de portas fixas, eu já fiz várias besteiras. Falando, putz, eu montei um Docker Compose e não vai. Ia ver, tinha um Sobe. container na mesma porta, né, Diego? Esse é um dos pontos importantes, né? Que quando a gente trabalha com porta fixa, né? Vamos lá, a gente está rodando dois pipelines de teste, pipelines ao mesmo tempo, e eu tenho dois containers lá utilizando, vamos dizer, Postgre. Então, os dois vão subir na mesma porta, com a porta fixa default, e eu vou ter problema durante a execução do meu teste, mas porque a aplicação não conseguiu chegar, porque tinha dois containers na mesma porta, o segundo nem subiu. Então a gente tem que trabalhar sempre com portas dinâmicas nesses casos. Show. Tem outro ponto aí, o Renato Gomes até comentou, tem o orbstack.dev, alternativa ao Docker Desktop. O Adriano falou, funciona bem, mas se você precisar se aprofundar, precisar adaptar o daemon do Dockerd, nele o bicho senta. Por isso que quando você tem que fazer algo muito mais específico e que exige aí alguma manipulação mais avançada aí com containers, o Linux que vai ser a solução. Outro ponto aí, pessoal, evitar hardcode com host name, nome de container, dá para você setar isso, mas não é recomendado também. Deixa no Normalmente, aleatório, né? desculpe, Diego. Não, eu digo disso, deixa no aleatório, né? Não, não Sim. coloque em hardcode. E ele gera, inclusive, portas aleatórias, né? O que permite que você teste aí, de repente, várias aplicações ao mesmo tempo, sem uma conflitar com a outra. É, Essa dica aqui, pessoal, de usar versões, evitar tag latest e colocar explicitamente a versão, isso daí, na verdade, é uma boa prática para se trabalhar com container em qualquer tipo de cenário, né, Diego? Sim, porque senão a gente pode ter versões diferentes em ambientes de teste, produção, né? E daí sim a gente vai estar, durante o teste, a gente pode ter um erro que não aconteceria em produção por causa do versionamento. Então, trabalhar sempre com as mesmas versões e não usar o latest sempre, né? Sim. Outra coisa que a gente vai encontrar aí, pessoal, é o seguinte, deixa eu avançar aqui o slide. Isso daqui, né? Pô, vou trabalhar com container, tenho que manipular algum dado, alguma coisa, o pessoal normalmente cria volume, né? O test container, ele recomenda que você não trabalhe com volumes e se você precisar subir arquivos para o container, tem como você copiar isso do file system para dentro do container, tem lá métodos, lá interfaces lá nas diferentes bibliotecas, nas diferentes linguagens para se fazer isso. Tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, vem de uma implementação genérica do Test Containers, que você pode usar, né? Mas ele vai falar aqui para você usar módulos específicos, porque fica muito mais fácil. Daí você trabalhar com SQL, com Postgres, com MySQL, com Mongo, com Redis e assim por diante, né? Outro ponto, pessoal, isso daqui é uma coisa que usando o Docker, não, eu acho que o Diego já teve que fazer alguma coisa assim. Leva um tempo para fazer startup de alguns serviços. O SQL Server, por exemplo, leva alguns segundos, né? Isso Então, aí, se eu vou fazer uma automação, o que que eu faço? Coloco lá um sleep e espero, né? né? O que que acontece? O Test Containers ele vai ter métodos lá, interfaces lá nas bibliotecas para você configurar uma estratégia de wait, né? De espera. Então tem que nem o Postgres, pelo que eu vi, salvo engano em .NET, você precisa checar se um comando foi rodado um comando de inicialização do Postgres. No caso do SQL Server, é só você fazer um select lá no É. banco master que, se responder, significa que o serviço tá no ar. Isso, então, colocar esse weight, né? Fazer essa validação que nem o Renato falou, se for no SQL, testar uma porta, testar o SQL, fazer uma query, para depois sim executar os testes para a gente não ter falha durante a execução do teste, que o container não estava de fato no ar e responsivo, né? Sim.
Acho que no próprio Terraform, às vezes, vocês têm que apelar aí para uma espécie de sleep, Felipe, né? temos. É, Quando a gente então. tem dependência, né? A gente vai lá, pega mais ou menos o tempo médio daquele recurso subir para o próximo subir, a gente tem que fazer sleep também. Então é o mesmo ponto, né? Aqui já foi evoluído. Se tiver health check para você verificar alguma coisa, que às vezes o próprio serviço, quando builda, vocês podem reparar no Dockerfile, dá para você definir um health check. É, Se uhum. tiver health check, dá para você testar o health check também, pessoal. Beleza? E tá aqui o material da apresentação de novo. O que que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou subir aqui rapidinho. Isso no Azure DevOps. Enquanto isso, você quer mostrar a tela aí, Diego? Dar uma navegada por ela? Vou mostrar aqui, só um minutinho, vou compartilhar. Deixa eu parar aqui, daí eu mostro aqui para você. Quer dizer, você mostra, perdão. Só pegar o link aqui, mostrar aquela tela de módulos que a gente comentou. Um ponto que eu vou mostrar aqui também na tela que a gente não comentou, Renata, é que a gente pode executar os containers de teste também dentro da infraestrutura de teste containers cloud, né? Sim, Então, da Docker, né? da Docker, então a gente pode executar lá dentro. Na documentação diz que tem 300 minutos gratuitos, mas para mim, não sei se é por causa da minha conta, ele só me libera 50 minutos por mês de execução. Aparecendo já minha tela aí, Renato? Tá aparecendo. É a dos módulos, compartilhar correto? Isso, dos módulos, isso Ah, tá. daí. Então tá. Então aqui, como a gente estava comentando, né, a gente tem, por exemplo, aqui um recurso que é bem caro, né, o Esmero Cosmos DB. Então, para Java, .NET, Python, tenho aqui DynamoDB, Elasticsearch, etcd, algumas coisas de Google Cloud para Java, Go e Python, Kafka, Keycloak. Então aqui, ó, MS SQL, então com quase todas as linguagens, Oliama, MySQL, Nginx. Então, tem bastante coisa aqui dentro dos módulos que a gente consegue instanciar e fazer esses testes. Acredito que isso cada vez cresça mais, né? Porque devido à utilização. E aqui é o exemplo, né, da tela. Aqui, como eu falei, eu tenho 43 minutos restantes. Essa daqui é uma outra conta de teste. E aqui a gente tem como as instruções de como rodar no Windows, rodar no Mac, rodar no Ubuntu e no Fedora. E aqui como fazer a integração, né, com GitHub Actions, GitLab, Azure Pipeline, Jenkins e etc. Então, o cadastro é gratuito, né? A gente pode utilizar essa conta free com esses 50 minutos. Para mim está parecendo 50 minutos, apesar na documentação dizer 300 minutos por mês. Então eu não preciso nem instanciar na minha máquina, se eu não vou consumir mais que isso, instancio dentro do Test Containers Cloud. E se eu precisar, se eu tiver um plano do Docker Pro, se eu não me engano é 100 minutos, e assim sucessivamente, conforme os planos ali, business e etc. Então, depois eu compartilho o link com vocês ali de todos os planos e quantos minutos tem de testes dentro do teste container. Show de bola. E aí, pessoal, o que que vai acontecer aqui, né? Eu estou comitando aqui, depois eu vou subir os exemplos que a gente vai mostrar para vocês, mas a ideia é vocês verem rapidamente como é fácil, né, criar aí esses containers, né? Então, deixa eu só pegar aqui, eu vou subir no Azure DevOps, eu já compartilho aqui a minha tela. Show, parece que foi aqui. Beleza, ok. Show. Deixa eu pegar aqui. Eu vou compartilhar tudo aqui, pessoal, porque é até mais fácil aqui. Peraí. Acho que está aparecendo aqui o GitHub, né, pessoal? Uhum. Tá no E Git. aqui os slides também, né? Beleza? Apareceu?
Sim, tá no slide. Aham. Beleza. Então acho que estou compartilhando tudo aqui. Deixa eu pegar aqui, pessoal. O que que vai acontecer? Tá aqui o material, né? Quem quiser pode utilizar à vontade. Daqui a pouco eu subo aí os códigos, né? Se a gente inventar de fazer alguma coisa a mais aqui, sempre inventa, né, Diego? Eu fiz aqui um primeiro exemplo, pessoal, de boas e más práticas. Primeiro exemplo aqui com más práticas, né? Dá para vocês rodarem isso daqui pelo VS Code. Eu vou rodar pelo Visual Studio, até porque é mais fácil, né? Ele tem algumas facilidades aqui de interface, mas dá para rodar tranquilamente no VS Code. Eu fiz isso em .NET, mas para fazer isso em Java, Python ou outra stack é bem tranquilo. Que eu fiz aqui, pessoal? Eu adicionei aqui, né, a biblioteca do Test Containers, né? .NET é de package. E aqui, o que que ele vai fazer? Eu estou usando aqui um container genérico aqui, o container builder. Marretei aqui porta, password. Então, são coisas aqui que não são vistas como boas práticas. Nome do container, eu coloquei aqui também. A ideia é que você use aí o que ele gera de forma aleatória, até para não ter risco de colidir, né, com alguma coisa que está rodando. E aqui eu jogo, né, a connection string aqui que é gerada, né? Então, deixa eu executar aqui para vocês verem, olha, pressionar Enter para interromper a execução do container, né? Então, vou dar um stop assim, que pressionar Enter para encerrar a aplicação. Ele vai pegar e vai matar tudo que subiu aqui para a gente. O meu Docker Desktop, pessoal, o pessoal até comentou aí sobre outras alternativas para Docker Desktop. Está aqui, né? Não tem nada rodando. Vamos subir aqui. Aí o que que tem de má prática aqui também? Notem que eu não coloquei nenhuma espécie de wait aqui, né? Então, se eu tentar conectar rapidão aqui no pgadmin, talvez nem dê tempo. Ele deve estar fazendo startup e quando você vai ver, o negócio ainda não subiu totalmente, né? Então, se vocês verem aqui, olha, a gente tem aqui o container rodando na porta 5432, porque a gente colocou explicitamente, e está aqui a imagem baseada aqui no Test Containers Ryuk, que é o gerenciador, né? O pgadmin está tentando abrir aqui ainda. Caramba, hein? Coisa. Enquanto isso, o Adriano falou que ele está utilizando o Colima, né? É, Eu nem conhecia, vou ver se eu dou uma olhada aí depois também. Parece ser interessante. Caramba, o pgadmin. Beleza, o pgadmin está aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte: eu vou dar Enter aqui, depois a gente faz um segundo teste para vocês verem a questão da estratégia. Ó. Ele vai ter feito stop aqui, né? Se a gente tentar se conectar, eu já deixei aqui pré-configurado, obviamente que não vai dar muito certo, né? Deixa eu digitar aqui a senha. Ele não vai conseguir digitar, né? Se conectar, né? Beleza. Deixa eu fechar aqui. Não, deu um cancel aqui, eu vou dar não aqui, beleza. Vamos fazer aqui agora o seguinte, pessoal. Fica assim, a gente dá um enter para encerrar a aplicação, vai levar aqui alguns segundos e a gente vai ver que o negócio realmente é eliminado. Olha, sumiu aqui os dois containers, né? Então, bem útil, né? Que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? O que a gente mostrou aqui é um exemplo de práticas que não são as melhores. Se a gente tentar rodar de novo aqui, ele vai começar a subir aqui o container. Eu vou tentar conectar aqui, não vou conseguir, né? Então, ó, não conseguiu, né? Deu que falhou aí, mas muito provavelmente não está ainda com o container no ar. Passou um tempinho aqui, se a gente tentar de novo, deixa eu copiar aqui o password, né? E já vai estar uma instância aí do próprio pgadmin. Então tá aqui, pessoal. Beleza?
Tá aqui, ok. Ele se conectou. Ok, beleza. Vamos fazer o seguinte aqui agora. Vamos parar. Eu vou mostrar aqui um exemplo daí de boas práticas. Só voltando lá no site, pessoal, quando você entra lá nos módulos do Test Containers, sempre tem um exemplo simples de código de como subir um serviço, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o Postgres, né? Isso que eu fiz aqui em .NET, tem o PG Vector aí também para quem trabalha com IA. Tá aqui, ó, Maven, né? Você pega aqui a dependência, instancia assim, quase igual em .NET, né? Só que daí você dá um .NET Add Package. Node, então, bem parecido aí a forma como você faz em várias stacks. Eu vou rodar lá o exemplo que está com boas práticas e a gente tenta fazer daqui a pouco uma automação aí bem rápida aí com Azure DevOps. Tá aqui, pessoal. Olha, a questão da imagem, não estamos usando latest, uma versão específica que poderia ser a versão em produção. Ele vai checar aqui se está com esse status aqui, né? Então, tá uma estratégia de wait. A porta, ele vai deixar que gere uma porta genérica, um nome genérico, né? E olha que legal, você tem uma série de métodos, por exemplo, como é um serviço de banco de dados, ele já vai gerar uma connection string para a gente para se conectar numa aplicação. Então, ele já agiliza tudo isso aqui para a gente, né? Vocês vão reparar aqui que ele vai ficar fazendo tentativas aí com esse wait aí, olha. Tá tentando executar aqui o comando, beleza. Beleza, parece que foi. Ele está na porta 60727, né? Vamos vir aqui no PG admin. Ops, eu vou pedir aqui para editar isso. Properties. Vixe, ele vai dar um bug aqui agora. Eu vou clicar aqui de novo, a gente já vê. Mais uns 2, 3 minutinhos a gente acerta lá a automação e boa, pessoal. Olha aqui, só para vocês verem, vamos editar isso. Só colocar a porta aqui, beleza. A gente tenta conectar, vai pedir a senha. Conectou aqui, pessoal. Beleza? Então, se precisa fazer algo numa aplicação, é bem tranquilo. Ele faz isso aqui para a gente. E claro, né? Se a gente olhar aqui no Docker Compose, ó, esses nomes engraçados, Crazy, Elgamal, ele deu um bug aqui, mas é para aparecer a porta. Isso daqui é bug aqui dessa versão aqui que eu tô do Docker Desktop, né? Mas tá funcionando. Vocês viram que a gente conseguiu se conectar. Se você der um Docker Container LS, por exemplo, pessoal, vamos pegar aqui. Docker Container LS. Tá aqui, olha, os containers rodando. Vocês podem ver aqui o mapeamento de porta, questão de interface mesmo. Beleza? Vamos parar aqui, beleza. Parou aqui, encerrou a aplicação. Se a gente olhar aqui agora, ops, Docker Container LS, Matou tudo. matou tudo. Beleza? Uhum. Aí, só para fechar, pessoal, eu acho que eu consigo matar em 2 ou 3 minutos. Tem um exemplo aqui no Azure DevOps que ele vai fazer um teste de carga aqui para a gente, né? Deixa eu só fechar essa janela aqui. Growth Tests. Ops. Growth Tests. Beleza. Tá aqui. Eu deixei um exemplo aqui, pessoal, usando containers do Azure DevOps, né? Que é a mesma sintaxe de um Docker Compose, né? Aqui o exemplo está simples. Quando eu tive que fazer com Kafka, ficou um negócio aqui meio medonho, por assim dizer, né? Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar aqui o Starter Pipeline.
E eu vou copiar aqui um exemplo que eu já tenho aqui utilizando. Só que daí, o que, que vai acontecer? A gente não vai precisar configurar variável de ambiente, uma série de coisas, né? Então, deixa eu pegar aqui, benchmark.net. Ele vai comparar frameworks de acesso a dados em .NET com uma instância aí do SQL Server. Deixa eu pegar aqui, eu vou ter o pipeline, a gente só vai pegar aqui e dar uma ajustada no pipeline para ficar compatível aí com o test containers. Então nem se assustem com essa quantidade de código, a gente vai cortar bastante coisa aqui para simplificar. Primeira coisa aqui, esse resources aqui com os containers, eu vou tirar ele, né? É um Docker Compose aqui que ele acaba rodando. Essas variáveis de ambiente eu não preciso setar, então, vou tirar elas aqui também. Daí, beleza, ele vai mostrar aqui as imagens, containers que a gente tem. Ele vai pegar daí aqui, vai rodar aqui alguns comandos aqui, só para criar aqui a estrutura de banco de dados nosso. Isso daqui está tudo embutido na aplicação. Então, deixa eu apagar aqui tudo isso. Aqui ele vai executar os testes para a gente, né? Essas variáveis de ambiente aqui também eu vou só deixar Não, tá. esse daqui, né? Então, número de contratos aqui, contatos. Deixa eu colocar aqui, 2, beleza. Ok. Ele vai pegar daí aqui, pessoal, vai publicar aqui o relatório que é gerado, né? Vai gerar também no Markdown. Essas amostras de dados, como já terminou aí a aplicação, eu vou tirar, né? Mas a gente poderia fazer a partir da própria aplicação alguma coisa enquanto o container está no ar. Só para fechar, pessoal, script, beleza, a gente pega aqui, Docker Images e Docker Container LS. Beleza, só salvar aqui, ele vai executar. Enquanto vai executando aqui, pessoal, o Wildson não é muito fã aí do Docker Desktop. Deixa eu só ver aqui. Ai, Mas vamos lá. benchmark.net. Eu vou tirar isso daqui, pessoal. Fica tudo aí no nosso. Beleza. Eu vou. É só tirar isso daqui. Já deve conseguir rodar. Enquanto vai rodando aqui, pessoal, eu acabei fazendo essa aplicação também para rodar. Ops, Opa. deixa eu só ver aqui o erro que ele deu. Benchmark.net. Tem mais algum lugar? Não, tirou a variável, né? Não, tirei. Não tem, né? Tá no main aqui, beleza. Parece que tá ok. Vamos tentar rodar aqui. Eu acho que ele nem rodou de novo. Não sei É, por que é. que ele deu aqui. Tá aqui. Ah, sei. MySQL. Tá. Só mais isso aqui, pessoal, já deve rodar daí para gente. Enquanto vai rodando aqui, vou mostrar a aplicação aqui para vocês. Beleza? Vamos ver se roda aqui agora. Por favor. Tá rodando duas vezes aqui agora. Mas beleza, ele vai rodando aqui, maravilha. Enquanto isso, pessoal, eu vou rodar localmente aqui só para vocês verem. A aplicação, pessoal, eu fiz o seguinte aqui. Ela vai setar as variáveis de ambiente aqui para a gente e só uma variável de ambiente e vai executar aqui o projeto. Então, eu não vou matar a aplicação aqui, né? Para vocês verem. Mas ó, vai começar a rodar aqui, beleza?
Ó, tá subindo aqui. Vocês vão reparar que ele vai dar select 1 aqui no SQL. Como que está o código da aplicação? O código da aplicação, pessoal, ele tem um detalhe aqui que é o seguinte. No caso do SQL Server, ele foi otimizado para que você nem precise configurar o wait, ele fica automaticamente fazendo wait. Isso daí foi uma característica do time aí, do projeto aí que fez isso para SQL Server. No caso do Postgres, você tem que configurar aquele wait mesmo. Então aqui, pessoal, o container do SQL Server só fiz isso daqui, olha. Ops. Aqui, ó, apontei para a imagem do SQL 2022 e beleza. Ele já deve estar executando aqui os testes de carga aqui para a gente, para analisar performance, né? E vamos pegar aqui o Docker Desktop, a gente vai ver aqui, olha, tá o SQL Server, dá para a gente se conectar aqui com a porta tal, né? Então, bem, bem sossegado. Enquanto isso, voltando lá para o nosso amigo Azure DevOps, tá? Eu acho que deu alguma. Deixa eu pegar aqui. Ai, perdão, pessoal. Eu copiei aqui o projeto errado. Do projeto errado. Eu vou editar aqui, a gente só analisa o resultado e vocês veem aí daqui a pouco como que o negócio ficou. Mas tá bem tranquilo aí, sob controle. É só mudar aqui SQL Server, beleza? E mudar, acho que aqui. Beleza. Deixa eu dar um MySQL aqui, beleza. Tá aqui. Ai, deixa eu tirar isso daqui. Beleza. Se der algum errinho aí, eu corrijo aí depois e a gente vê como ficou, pessoal. Beleza? Então já está rodando aqui, beleza. Ele rodou aqui os testes para a gente, vai comparar, né? Então, concluiu aqui, pessoal, né? Vocês podem ver que o próprio container aqui do SQL já saiu do ar, beleza? E ele fez aqui dezenas aqui de inclusões aqui para gente, ok? Deixa eu ver aqui se está indo. Eu acho que está executando aqui e acho que deve conseguir ir até o final aqui agora, pessoal. Ó, tá. Vocês podem ver aqui que está processando, beleza. Ok. Tranquilo, pessoal. Foi mais dar uma visão geral para vocês, né? Mas assim, a gente pode usar em Linux, em Mac aí tranquilamente, beleza? Acaba usando bastante o Windows por trabalhar bastante aí com o Visual Studio, mas a gente tem aí essas opções aí, beleza?